A paz do Senhor, queridos irmãos e ouvintes. Estamos aqui mais numa programação e nesta noite iremos fazer uma programação diferente. Iremos falar um pouquinho, aprender com a palavra do Senhor. Hoje estamos aqui com a Escola Bíblica da Igreja Pentecostal da Bênção de Deus. Estamos aqui o pastor Ronaldo, pastor e professor Ronaldo Ferreira, o missionário e professor Cícero Justino. Continue conosco nessa programação. Estaremos adorando e exaltando nosso Deus Todo-Poderoso e juntos aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor. Amém? Eu também agora neste momento já convido o nosso pastor Ronaldo para fazer uma oração inicial. Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, que o Senhor possa alcançar a todos e que neste momento, Deus, aonde tiver uma pessoa atenta a essa programação, que ela venha ser tocada pelo Teu poder e dê-nos sabedoria, ó Deus, para que possamos, Senhor, trazer a Tua santa palavra, ensinando, meu Deus, o Teu povo para a glória do Teu nome. Nós oramos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Continue conosco. Iremos abordar um tema muito importante, viu? Sabemos que estamos vivenciando tempos difíceis, né? E acreditamos que a nossa rotina mudou totalmente, né? Porque agora, no momento, nós estamos no prédio das igrejas, as igrejas estão fechadas, os templos estão fechados e teremos que adaptar a nossa rotina, né? E a escola bíblica, meus queridos, é algo muito importante que não pode parar. A escola bíblica ela tem que permanecer, como os cultos também. Porque nós, enquanto cristãos, é no momento de crise que temos que nos fortalecer, que a nossa fé tem que estar fortalecida cada vez mais. Então, a escola bíblica ela vem nos ajudar a aumentar o nosso conhecimento bíblico, a contribuir para o conhecimento espiritual e nos ensina de maneira básica como podemos passar por tudo isso, por tudo que está acontecendo no nosso mundo, o que estamos vivenciando. Então, nesta noite, poderíamos deixar vários adjetivos mostrando para vocês a importância da escola bíblica. Mas o importante é que entendamos que a escola bíblica ela tem uma importância muito grande e ela é fundamental para o desenvolvimento e o fortalecimento da nossa fé. Porque através da palavra do Senhor, quando começamos a conhecer mais, a vivenciar mais a palavra do Senhor, a nossa fé ela é despertada, a nossa fé ela é firmada na verdadeira palavra, na palavra de Deus, amém? Então resolvemos continuar com o programa nas quartas-feiras. A lição que será abordada também é uma das lições que já foi trabalhada da CPAD, da revista CPAD, porém de suma importância nesse momento. Então vai ter várias edições que iremos abordar e o tema central será o cristão em tempo de crise. Como nós cristãos em tempo de crise devemos proceder, devemos andar, devemos fazer. Então essa revista, ela tem as lições são muito proveitosas para a nossa vida enquanto cristã. E iremos abordar vários temas dessa lição e de outras lições também da CPAD. E convidamos a todos a estar conosco, estar aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor. Antes de iniciar com a lição, vou deixar aqui um versículo que eu acho muito importante, que diz, se encontra em 2 Timóteo 3:16 e 17, que diz: toda a escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra.
Então a Escritura, como foi dito aqui, a palavra do Senhor, ela vem para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, amém? Que possamos guardar esta palavra e entender que é de suma importância a escola bíblica para a vida cristã. E como eu falei para vocês, o tema que será abordado nesta noite fala sobre o cristão em tempo de crise. A primeira lição fala quando a crise mostra sua face. Então, meus queridos, como falei no início, estamos vivendo um momento atípico e nada melhor do que iniciar essa escola bíblica falando deste tema. O texto áureo diz, se encontra em Neemias 1:3, e disseram-me, os restantes que foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. A verdade prática, somente uma liderança guiada e orientada por Deus pode vencer a crise. Amém, meus queridos? E eu já lhe convido a continuar conosco, a abrir sua Bíblia em Neemias 1, do 1 ao 7. Enquanto você procura, pega sua Bíblia para juntos estarmos aqui aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor. Iremos colocar um louvor e vá buscar a sua Bíblia e vamos estar juntos aqui para ler a palavra do Senhor. Amém, meus queridos. Já estão com a Bíblia. Vamos continuar. A palavra do Senhor, mais uma vez, se encontra no livro de Neemias 1, de 1 ao 7, que diz: as palavras de Neemias, filhos de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam, o que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e levantei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse-lhe, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e aos teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos, de todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Esta é a palavra da leitura bíblica em classe. Como vocês percebem, iremos abordar e falar sobre Neemias e essa importância da reconstrução dos muros de Jerusalém. No primeiro tópico,
Iremos abordar um pouquinho e falar sobre essa crise em Jerusalém. E o nosso pastor Ronaldo irá retratar e falar um pouquinho sobre essa crise em Jerusalém, trazendo também esta palavra para os nossos dias, os dias atuais. Glória a Deus, que a paz do Senhor seja com todos aqui presentes. E essa lição, ela está num momento muito oportuno, onde nós vamos perceber que se trata de um momento perigoso e decisivo para o povo de Deus. E essa crise que veio ao povo de Jerusalém, é sabido que houve entre o povo de Deus a rebelião. Diz que essa crise em Jerusalém, a história vai dizer que as tribos do norte, elas vão desobedecer, e o castigo dela é o quê? Ser levada cativa pelos assírios e serem humilhados, na Mesopotâmia. E a gente vai perceber que isso aconteceu ao povo de Deus, as tribos, que estavam ali do lado norte, o reino norte, como assim era chamado. As 10 tribos vai ser aprisionada e arrastada. Por que ocorreu isso? Essa crise veio por qual motivo, por qual situação veio essa crise em Jerusalém? A desobediência. A partir do momento que o povo de Deus desobedeceu ao Senhor, a crise ela veio. E esse era um momento muito perigoso para o povo, era um momento decisivo para que o povo pudesse entender. E logo após, também as tribos que estavam, as demais tribos dos judeus, agora estavam ali, foram também levados no reino do sul, foram levados também cativo. Veio Nabucodonosor contra Jerusalém, diz o texto, e deitou por terra o santo templo e derrubou os muros da cidade santa. Então, o povo de Israel estava praticamente aí dizimado, estava aí diante de um conflito, na certeza, quando falamos isso, não existir mais o povo, era esse o intuito naquele momento. Então, essa crise veio a ocorrer e levar também os cativos a passarem. Por exemplo, a tribo do sul, do reino do sul, ela vai aí para 70 anos de cativeiro. Lá em Jeremias 25:11 vai alertar isso. Então, todas as vezes que as pessoas elas entram no momento de desobediência a Deus, há uma situação que pode ocorrer pelo fato, como diz a palavra, você colhe o que você planta. Então, a cidade de Jerusalém estava sofrendo por causa do povo, estava prestes a acabar naquele momento. E a Bíblia vai aqui apontar e a lição no segundo ponto, já aonde fala que Deus dá o escape. Então, Deus, ao permitir que o povo fosse prisioneiros, cativos, essa crise existencial, todo o povo ali clamando, mas Deus sempre tem um escape para essa situação. Então, falando desse escape, a história vai dizer que o Senhor levanta o rei Sírio para que ele possa agora estar diante daquele momento, para que os judeus retornassem a Jerusalém. Então, há sempre uma saída existencial
nós vamos percebendo que o mesmo Deus que permite que Israel entre diante de uma crise, Ele mesmo daria um escape para que eles pudessem retornar, porque sabemos que o povo de Deus era um povo escolhido. Então, como sair dessa situação? Como sair? Deus vai levantar o rei Sírio. E interessante aqui é que o rei Sírio, nesse escape, o texto não diz, a história não diz o rei Sírio se era um judeu, se era israelita. Não. Deus usou a quem ele quis para mudar aquele momento de restauração, de reconstrução da cidade santa, do templo em Jerusalém. Então, mesmo Sírio sendo gentil, agradou a Deus levantá-lo para que pudesse trazer o povo judeu novamente. Nós podemos ter algumas referências para que possa você e sua casa analisar em Daniel 8, verso 3 e Esdras 1:1. Há algumas referências onde se trata dessa volta do povo judeu, de demonstrar o quanto Deus tinha e tem um plano de mudar novamente a história e o Estado de Israel, que estava um Estado moral e um Estado espiritual. Todo o Estado de Israel estava acabado. E era necessário que houvesse uma mudança. E Deus, assim como veio a crise, Ele vai dar uma saída, né? O que a gente fala de escape. Porque muitas das vezes as pessoas, irmão, elas, em meio à crise, elas se desesperam. Então, o que é que acontece? A Bíblia vai dizer, e o estudo também fala que Deus vai levantar Neemias, um líder capaz de ver essa situação e pensar diferente. Enquanto o povo estava dizendo que a cidade estava destruída, que a cidade estava em calamidade, Neemias viu uma saída. Né? Ele viu uma saída diante disso. Então, essa crise se deu, mas havia uma saída através também do rei Sírio. Então, nós vamos percebendo que também no ponto 3, ele vai acontecer que ele vai mandar de volta com Zorobabel, sobre a proteção de Sírio, uma primeira leva, em média 42.360 judeus, sobre a liderança de Zorobabel, retorna a Jerusalém para reconstruir a cidade e a casa de Deus. Você pode ter referência em Jeremias 29:10. No Êxodo, a população de Israel era, de acordo com alguns cálculos, de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Então vamos aqui parar para a gente poder entender. Se prepara, a crise acontece pela desobediência, mas Deus levanta e dá uma saída, onde Ele levanta Sírio, e Sírio vai enviar Zorobabel para que pudesse liderar essa reconstrução do templo, dando esse momento de mudar a história. E como isso acontece? A consequência do pecado trouxe ruína a todos os meios entre o povo de Israel. E nós vamos perceber que o quê? Por onde Zorobabel começa a construir aquele ambiente da cidade de Jerusalém. Ele atenta para o altar. Por quê? Para o altar. Porque sem o altar transformado, sem o altar santificado, não tem como Deus operar. A gente vamos ver que em vários profetas, quando algum rei tomavam conta de Israel, alguns deles eles quebravam os postes ídolos que estavam ali,
pela desobediência do povo, e eles reconstruíam o altar de Deus. Zorobabel não é diferente. Ele vai olhar primeiro para o altar, ele vai reconstruir o altar. E o que é que nós vamos percebendo nos dias de hoje? O que está ocorrendo entre as pessoas no momento que nós vivenciamos? As pessoas, elas se desesperam, elas enlouquecem no momento pior da vida dela. Mas é preciso, o texto vai mostrar entre os 3 pontos, que Deus sempre espera que o seu povo, eles olhem com um olhar diferenciado e eles acreditem na providência de Deus de cumprir as promessas que Ele tem para com o seu povo. E hoje nós vamos percebendo que o mundo está em crise. Nós vivemos uma crise moral, uma crise financeira, uma crise que é sem precedente. Nós não conseguimos calcular o tamanho da crise social que se alastrou também no mundo todo. Então, o que é isso? O que levou a isso? O que traz a refletir a respeito do que nós estamos aqui nos referindo, missionário. A questão de a gente ver o declínio do povo de Israel, cada vez mais que o povo de Israel pecava, mais havia decadência, diminuição de povo, havia realmente um sofrimento dentro daquilo que era criado pela própria ação humana. E hoje o que nós podemos ver, tudo que ocorre hoje leva o povo a ficar aflito, mas Deus tem um escape para essa situação. Deus, ele tem uma solução para essa situação. Quando nós achamos que não tem jeito, quando nós percebemos que não tem saída, há sempre uma saída. Deus espera que o povo dele comece a entender. Houve uma crise em Jerusalém? Houve. Há uma crise no mundo? Há. Mas ainda há uma saída. E nós precisamos encontrar essa saída, porque é agora, esse momento. Deus sempre criou isso. A gente vamos perceber que a palavra-chave é momento perigoso ou decisivo. Todas as vezes que Deus quis mudar a história do povo, punir o povo pelos seus atos, ele mostrou que era necessária uma mudança. A gente vai ver lá na história dos homens de Deus, de Josafá. A Bíblia diz que houve um momento que era para se reunir todos em um vale, e esse vale era chamado o Vale da Decisão, onde era necessário que todo o povo se reunisse e tomasse uma decisão. Então, aqui está essa questão de vermos esse período de crise em Jerusalém, e houve uma mudança, e houve uma transformação. Deus foi mostrando quem ele usar, a pessoa que ele ia usar, a forma que ele ia usar para mudar esse sofrimento. E é importante que você que nos escuta, aonde quer que você esteja, não importa a situação que você está vivenciando, que você precisa entender, se nesse momento das Escrituras Sagradas, a gente vamos perceber que houve 70 anos, eu estava uma vez analisando a Bíblia e via que o povo de Israel era um hábito, assim, eles estavam de pé, de repente estavam no cativeiro de novo, e eles estavam de pé. A gente já vai para a história de Êxodo e a gente vê que o povo de Deus ali viveram uma vida regada, né, de bênçãos, mas o que foi que eles fizeram?
desobedeceram, né? Viveram uma vida desobediente, mesmo vendo Deus operando um milagre. Mas uma coisa eu quero dizer, que há uma saída, que a história ela pode ter um final feliz, um final melhor, um final de vitória. Aquilo que começa com derrota, nós temos que entender nesses 3 pontos que Deus vai mostrar. Mesmo o povo indo para o cativeiro, Ele vai trazer de volta, Ele vai restaurar de volta, e assim é o que nós também esperamos nesse tempo, a restauração do povo de Deus. Amém? Então, que você possa já ter uma expansão, provavelmente o missionário, a missionária também vai tratar muito mais assunto nos outros tópicos para a glória do Senhor. Então, o primeiro tópico, a crise em Jerusalém. Se os irmãos também quiserem também falar a respeito, é de muita importância, pois nós estamos aqui para acrescentar a sua vida no nome de Jesus. Amém, meus queridos. E uma parte que me chamou bastante atenção nesta lição, no segundo tópico, como o pastor abordou, que Deus dá o escape, no finalzinho do parágrafo, quando diz: para cumprir o seu propósito, o Deus usa quem quer, Ele usa quem quer, e Ele quer e como quer, né? Na verdade, isso é bem claro. Para abençoar o povo de Deus, Ele usa quem quer, da forma que quer, mas nos momentos como esse, parece que esquecemos disso, né? Esquecemos das promessas que Deus fez e faz para as nossas vidas, né? Então é isso, meus irmãos, palavra abençoada, explanada pelo nosso pastor. Vamos sempre entender e ter a certeza que Deus, Ele está conosco em todos os momentos. Ele está conosco, e é isso que temos que entender através da palavra. Foi uma explanação maravilhosa, pastor, porque nós, enquanto cristãos, temos que entender que Deus, Ele sempre nos dá esse escape, e somos nós que temos que se fortalecer cada vez mais na fé. E também é importante ressaltar que essa reconstrução pode ser necessária em várias áreas da nossa vida. Nas nossas áreas, eu acredito que em várias áreas nós temos que buscar essa reconstrução para as nossas vidas, né, pastor? Em um todo, a gente percebe o quanto se faz necessário as pessoas entender que, assim como Deus é pleno, Ele vai trabalhar em uma plenitude em nós, né? Ele vai completar a obra, como diz o texto, que diz: aquele que começou a boa obra, Ele há de terminar. Então, é muito importante o quanto estamos aqui trazendo para as pessoas que Deus ele pode trabalhar na área espiritual, na área emocional, na área onde muitas vezes a pessoa sente a dificuldade, né, de mudança, ela sente a necessidade de encontrar essa mudança. Então é bem colocado aqui pela missionária a importância de você entender que qual é a área que está faltando Deus terminar e completar a obra. Ele vai completar, Ele vai restaurar, porque é um plano dele restaurar a todos, até que chegue à estatura de Cristo. É verdade. Meus queridos, no segundo tópico, fala sobre o chamado de Neemias, que o missionário irá abordar um pouco, falar sobre esse chamado importante, esse chamado de Neemias. Amém. Eu salve pelos irmãos com a paz do Senhor. E já gostaria de ressaltar a respeito da lição, né, daquilo que já foi falado pelo nosso pastor, pela nossa missionária. E tratarmos no ponto 2, vai falar sobre a chamada de Neemias, né? Onde, quando a gente vai estudar o livro de Neemias, muitas das lições nós podemos aprender com Neemias. Eu, quando leio a respeito de Neemias,
eu aprendo muito a respeito da sua atitude, o seu comportamento, as suas ações e reações diante das situações, e isso é de extrema importância para a nossa vida. Então, quando eu olho a respeito de Neemias, a gente vai ver o chamado dele, né? A lição vai tratar sobre o chamado de Neemias. Então, Neemias, ele sente esse chamado dentro de si. Diz quando ele recebe a notícia, quando voltam, alguém de lá e volta para Jerusalém, ele recebe a notícia, ele recebendo a notícia ali, diz que ele fica logo ali, parece que entusiasmado, né? Então, quando ele recebe a notícia, diz: os muros estão caídos, a cidade ainda está destruída. Então, de imediatamente, Neemias parece que ele toma uma injeção de ânimo e ele diz: não, eu posso fazer a diferença, eu posso mudar, eu posso fazer algo diferente. Jerusalém não vai ficar assim, eu posso ser essa pessoa que vou mudar. E ali diz que ele faz algo extremamente importante, que nós precisamos aprender muito nos dias de hoje, né? Outra lição que a gente precisa aprender com Neemias é a questão da oração, que a gente vai ver lá no capítulo, no verso 4 do capítulo 1. Nós vamos ver que Neemias, ele tem esse desejo, porém ele diz: eu vou entrar em oração e eu vou jejuar. Eu vou orar e vou jejuar. E quando ele toma essa atitude, e quando ele fala com Deus, eu acho interessante a fala dele, né? No verso 6, dizendo para Deus: estejam atentos os teus ouvidos para o teu cérebro, né? A forma dele clamar ao Senhor, e Deus o atende, né? Diz que Neemias, ele estava ali como copeiro e talvez não poderia sair, mas o rei, ele, com a permissão de Deus, não permitiu. Eu acho interessante, ele estava lá como copeiro, mas através desse desejo de restaurar a obra de Deus, restaurar a cidade, de restaurar o templo, esse desejo de cuidar do próximo, principalmente, traz sobre Deus algo extremamente para fazer na vida de Neemias. Neemias está lá como copeiro, mas Deus o levanta como governador, porque ele vem para Jerusalém como governador de Jerusalém. Então ele tem extrema importância para a nossa vida, o quanto Deus quer fazer na vida daqueles que querem fazer. Isso nós temos que aprender para a nossa vida, o quanto Deus quer fazer na vida daqueles que querem fazer. Isso é um exemplo, né? É um exemplo para os crentes dos dias de hoje. O quanto nós queremos fazer, o quanto nós somos desejosos para fazer as coisas de Deus. E Deus, ele volta para restaurar ali a Jerusalém, né? Neemias vem e reconstrói o templo mesmo ali, diante de perseguições, né? A lição vai tratar a respeito do tempo de crise, né? Como é que o cristão deve se comportar. Eu acho interessante a perseverança de Neemias, né? Diante de dificuldade, diante de perseguição, se levantam ali até líderes ali, até próximos deles mesmo, e tentando parar. E ele disse: não para, eu tenho uma grande obra a se cumprir, né? A fazer. E isso é de extrema importância. E o crente, o cristão, nos dias de hoje, precisa aprender muito com Neemias. Nesse tempo, o pastor falava aqui, nesse tempo de crise, em todas as áreas, crise social, crise financeira, e por que não dizer uma crise também espiritual, né? Uma crise também espiritual. O que nós devemos fazer nesses dias? Porque assim, nós vivemos dias onde as pessoas elas mudam de opinião facilmente. Elas têm algo para fazer, elas sentem que tem um chamado, elas sentem que devem fazer algo para Deus ou para a obra de Deus, e de repente, se ela ouve alguém, se ela recebe uma notícia ou escuta algo que não lhe agradou, ela já muda de opinião. E Neemias, ela não muda. Neemias
chegam e dizem, olha, não vai dar certo, tenta de todas as formas desmotivar Neemias. Ele disse, eu não estou nem aí. O meu negócio aqui é cumprir o meu propósito. E isso é de extrema importância, porque assim, a lição ela vai tratar sobre um tema importante, né? Quando o autor vai colocar, ele coloca uma simbologia a respeito disso. Ele vai tratar que os muros de Jerusalém simbolizam ali a igreja, né? A fortaleza da igreja. Diz que os muros de Jerusalém simbolizam ali a doutrina da igreja, né? Então, quando ele está a perseverança, o muro impedia de os nômades de nações adversárias entrarem, né? Então esse ensino da palavra, que quando o autor vai colocar, ele está falando sobre o ensino da palavra, sobre a perseverança na verdade de Deus, nas escrituras sagradas, forma este muro, né, que impede de falsos ensinamentos, impede desse enfraquecimento de cristãos, impede que esses cristãos, quando o cristão ele é baseado na palavra, quando ele é alicerçado na palavra, ele não vai se levar por qualquer ensino, por qualquer ensinamento. E a lição vai tratar também sobre isso, que as portas queimadas representam o liberalismo, né? A forma que tem se agido por aí no meio cristão. Mas isso, nós precisamos também olhar para essa questão, porque o liberalismo, ele tem, podemos dizer assim, em alguns pontos, ao extremos, podemos dizer que ele tem envergonhado, às vezes, a obra de Deus. Ou aceitar tudo, eu posso tudo. Existe alguém até dizendo o seguinte, eu posso fazer o que eu quiser, pois Jesus já levou os meus pecados. Isso é perigoso demais para o cristianismo, para o crente nos dias do século XXI em que vivemos. Então, nós precisamos atentar para isso, né? A olhar para essa questão da perseverança, né? Principalmente nos dias de hoje, esse tempo que estão vivendo, tempo difícil, né? Onde as nossas igrejas estão fechadas, onde nós temos que às vezes recorrer a outros meios, até como esse que estamos fazendo aqui, para ensinar a palavra de Deus, onde às vezes temos que passar a mensagem de Deus de outra maneira. Então, olhando para Neemias, entendendo o seguinte, é tempo de oração, é tempo de jejum, é tempo de perseverança, é tempo de olharmos para o propósito e não para a crise. É tempo de olharmos para Deus e compreender o seguinte, que tudo isso vai passar, tudo isso vai cessar, e assim o propósito de Deus vai se cumprir na vida daqueles que vão perseverar, na vida daqueles que não vão fraquejar. Porque a gente vai ver lá no verso 8 a vitória de Neemias, né? Quando Neemias reconstrói tudo, diz que ele diz, agora vamos fazer um grande culto, né? Dá a entender que ele, conversando, a Bíblia não fala assim, mas no verso 8 vai dizer que eles abrem o livro da lei e eles leem ali, né? Por 6 horas as escrituras. Diz que o povo rasgaram as vestes, ou seja, houve ali um quebrantamento. Quando ele expressa ali a verdade, ele começa a ler a lei, o povo reconhece o que eles estavam fazendo e o que era que Deus queria que eles fizessem. E o povo percebe o quanto eles estavam distantes de Deus. Diz que o povo rasga as suas vestes e se volta diante do Senhor com lágrimas, com choro. Você pode ler depois no capítulo 8. Então isso é de extrema importância. Em tempos de crise, devemos estar orando, devemos estar perseverando, porque este é o propósito de Deus. Não se deixe se enganar, não se deixe se levar por qualquer coisa, porque o crente verdadeiro, o crente maduro, o crente que verdadeiramente entende o seu chamado, ele não vai olhar para essa situação e dizer eu vou parar. Existe alguém dizendo o seguinte, porque a igreja era para ser o remédio, nesse tempo parece que esse antídoto está falhando, né?
E se a gente for olhar, isso é um pensamento maligno querendo jogar a igreja contra os cristãos. E o cristão verdadeiro maduro, ele entende, ele olha para isso, e se a gente for olhar e dizer, por quê? O povo de Israel não era o povo de Deus, porque estava em Babilônia. Então, a Bíblia diz que Deus, quando manda chuva, manda para os bons e os ruins. Nós sabemos como está o mundo, nós sabemos como está a situação. Então nós precisamos olhar para a situação não para desanimar, mas para perseverar e dizer o seguinte, assim como Neemias perseverou, assim como Neemias disse, olhou e disse que é uma grande obra, nós cristãos, você que me ouve, você crente pentecostal ou de outra denominação que nos ouve, compreenda, você tem um chamado. Há uma grande obra a ser feita. E há uma grande recompensa por essa obra. Deus te espera, Deus te aguarda, o céu foi preparado para você. E você precisa ser perseverante, você precisa estar olhando para Deus, você precisa estar orando, jejuando, acreditando que tudo isso vai passar em nome de Jesus. A missionária vai complementar mais alguma coisa nesse ponto. Amém, meus queridos. E tem algo muito importante também nessa lição que fala que Neemias orou durante 4 meses antes de se dirigir ao rei. Isso é muito importante. Não foi de qualquer forma. Ele soube o que estava realmente acontecendo em Jerusalém e ele se preparou 4 meses para chegar até o rei, né? Entendemos com esta palavra que Neemias se preparou em oração. E muitas vezes nós, enquanto cristãos, queremos algo do Senhor, mas não estamos nos preparando. Ele se preparou exatamente 4 meses para chegar até o rei e fazer o pedido. E por que que nós somos tanto imediatistas? Queremos algo do Senhor e queremos de qualquer forma, não apresentamos os nossos planos ao Senhor, não oramos ao Senhor e queremos que aconteça tudo no mesmo momento, na mesma hora. E esta lição, ela vem também trazer essa reflexão para as nossas vidas, que temos que apresentar os nossos planos ao Senhor, pedir direção para Ele e saber esperar o tempo do nosso Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas, né? E isso é muito importante. Palavras, quer acrescentar alguma coisa, pastor? A gente vamos percebendo que Neemias vai fazer jus ao seu nome, né? O nome de Neemias, né, no segundo ponto aqui, a gente vai ver que ele vai fazer jus. O seu nome significa Deus consola. O nome de Neemias significa Deus consola. Então ele estava fazendo jus do seu nome, né? E não podia ser diferente. Há quem diga que ele não era tão perfeito assim, porém ele foi escolhido por Deus para que pudesse cumprir o propósito do Senhor. E a gente vamos aí vendo essa questão da oração, né? A missionária coloca de grande importância o tempo que ele passa em oração, né? E às vezes nós somos rápidos, né? Estamos num mundo que a oração tem que ser agora, tem que ocorrer agora. Eu acredito que a oração Deus tem que responder imediatamente, né? E isso vai percebendo que Deus pode sim, mas aqui a gente vai perceber que ele sabe se colocar diante de Deus e fazer a oração que realmente moveria o coração de Deus, porque as pessoas podem fazer muitas orações, mas a oração que vem do coração e que vai ao coração de Deus, isso é certo, isso é real. E no terceiro tópico fala da intercessão de Neemias. No momento de crise, no momento do desespero, quando ele soube que realmente estava acontecendo em Jerusalém, o que aconteceu? Ele se prostrou, ele orou, ele adorou, ele teve uma atitude de cristão. E muitos hoje não estão tendo essa atitude. Quando a crise, os problemas chegam nas nossas vidas,
a gente não reflete, não para orar, para clamar, para buscar essa intimidade. Então, o pastor vai falar um pouquinho sobre essa sessão de Neemias. Amém? Então, pessoal, é de muita importância que você, desde já, avise também aos seus amigos e irmãos que sintonize sempre nas quartas, né? E provavelmente das 8 às 20 horas vai estar trazendo esse momento e também colocando em outros meios, de comunicação para que você possa estar aprendendo conosco. Vamos estar disponibilizando o vídeo. Em nome de Jesus, né? Disponibilizando o vídeo. Então o vídeo também vai estar disponível lá no canal da TV a todos vocês. Então nós paramos um pouquinho para dar informativo para você, né? E é de muita importância essa questão de podermos ver essa intercessão que Neemias vai fazer. Ele vai fazer uma intercessão ao Senhor, ele vai buscar a Deus, ele vai adorar o Senhor. O texto diz assim, a oração que ele faz: e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Está escrito em Neemias 1:5. Então, o que é que acontece? Neemias inicia aí em oração, pedindo, invocando, né? Ele vai ali confessar o pecado do povo, né? A oração dele intercessora pelo povo, demonstrar que estava havendo um declínio, o povo tinha se afastado, era o pecado do povo, a intercessão pela família. E hoje nós não podemos parar aqui e dizer que não é novamente a resposta para a oração. É o que Deus deseja, que o povo volte à oração igual Neemias. Então, a intercessão pela família, a intercessão pela igreja, a intercessão pela nação, a gente vai percebendo o quanto Neemias vai ter um contato com Deus, uma experiência ainda maior com Deus, e ele vai suplicar a Deus, dizer o quanto Deus é grandioso e suplicar que Deus tenha misericórdia do povo que pecou contra ele. E nós vamos vendo essa nação, ela está parecendo com Sodoma, com Gomorra, né? E a depravação é certa. A gente percebe que é dito em redes sociais que existe um grupo que achou errado o dia de jejum. Então, você vê uma nação que a oração não faz parte da vida dela, né? Entrou um momento que não se pode orar, então um grupo já diz, não pode. Oração do domingo não pode. Então, vários fatores para a gente não entrar em polêmicas, né? Mas trazer aqui a reflexão que você tem que ter convicção que só através da oração é que nós vamos poder ter os melhores resultados, né? A mudança que realmente essa nação precisa, que realmente as pessoas precisam estar em constante oração. Então, o povo que hoje nós vamos aqui cada vez mais frisar, a igreja precisa orar, suplicar ainda mais, está no texto aqui da lição, suplicar ainda mais a intervenção de Deus em nossa nação. Então, é hora do povo clamar, né? É hora do povo realmente estar em constante oração por todos os níveis, né, que verdadeiramente precisa mudar a história. Neemias vai fazer a oração e ele faz uma oração digna
aonde é chegada a Deus. Nós não podemos aqui deixar de lado essa grande decisão dele de prostrar-se, orar antes do Senhor, se preparar ao Senhor e depois ele vai agir. Ele faz a oração e ele vai ao encontro dos resultados que Deus vai dando. Então nós estamos aqui com os nossos irmãos e eles vão também continuar nesse tópico, sobre a importância. A gente vai perceber que é muito importante a oração mediante a uma crise visível, uma crise que é visível, que é invisível, que está atingindo a área visível e a área invisível, e que só a oração é que vai mudar o estado de crise em que se encontra várias nações. É verdade. E você está intercedendo pela sua nação, está orando, clamando, está pedindo, sua fé está sendo fortalecida cada vez mais? Ou você está em casa, de quarentena, está esquecendo do principal, que é o alimento, que é a palavra do Senhor, que é a oração, intimidade com Ele? Vamos refletir, gente, isso é muito importante para a nossa vida enquanto cristão. Estamos no momento de pedir de deixar no templo, na igreja, mas não de buscar intimidade com Deus, de clamar, de pedir que Ele entre com providência, porque já foi dito que já foi dito nesta lição que Ele está ao nosso lado em todos os momentos. E por que não cada vez mais fortalecer a nossa fé? Cada vez mais clamar, pedir, orar, porque é em momentos de dificuldade que temos que orar, que temos que clamar, porque Ele escuta as nossas orações. Amém. Isso é de extrema importância a gente tratar a respeito dessa intercessão, mas quando a gente olha, além do que já foi falado aqui pela missionária, nosso pastor, eu gostaria de acrescentar algo a respeito da intercessão de Neemias. A gente olha para a oração de Neemias e vê o propósito da oração de Neemias. Neemias ele vai orar não para ele, mas para outros. E esse é o propósito da oração. Nós vivemos dias aqui onde parece que nós temos nos tornado egoístas. Oramos apenas para nós, estamos preocupados apenas conosco. E talvez, por que não dizer, por que tantas orações não respondidas? O porquê de tantas orações, e a gente nos indagamos por quê? Se eu orei e não fui respondido. E aí nós vamos ver o que diz a palavra, pedis e pedindo mal. Às vezes nós estamos pedindo um ato bom, aquela questão, fazendo a coisa certa com um propósito errado. Então, assim, quando eu olho para a intercessão de Neemias, ele ora, mas ele ora com o intuito de ajudar outros. E por que às vezes nós precisamos pensar nisso? Porque nós estamos orando? Nós estamos orando apenas para nós? Não, mas eu estou pedindo uma bênção para mim. Mas para que você está pedindo essa bênção? Para você manter o seu status, manter o seu egoísmo, ou é para você poder ter a oportunidade de ajudar outros? Isso de extrema importância para a nossa vida. E eu olho para Neemias e assim, ele ora ali pedindo a Deus, e assim, o propósito dele era ajudar outros, era ajudar o povo de Jerusalém, E a gente vai ver que existia ali, quando a gente vai olhar a história, existiam alguns que já estavam ali, esses mesmos que vão se opor depois contra Neemias, eles estavam ali, mas assim, eles obtinham vantagem de ter uma Jerusalém destruída, de ter uma Jerusalém caída. Eles obtinham vantagem. Quando a gente vai estudar a história, a gente vai ver que eles obtinham vantagem. É por isso que eles não queriam que Jerusalém fosse reerguesse. E aí que nós ouvimos uma frase de um certo estudioso aí, ele disse o seguinte, disse que com a igreja santa
é um perigo para quem quer viver em pecado, né? Então assim, eu olhava o pastor falando o seguinte: às vezes pessoas se preocuparam com o jejum que foi se levantado no domingo, com a oração que foi se levantada sobre ele, que foi colocado, e a gente viu nas redes sociais, nos demais meios de comunicação. Então, muito se é porque às vezes é aquela questão: se você faz a coisa certa, quem está errado não vai gostar. E isso é de extrema importância para a nossa vida. Então, só para acrescentar a respeito disso, orem, intercedam, mas quando orarem, orem com o propósito certo. Se pedirem uma bênção, peçam com o propósito de ajudarem o outro. Se pedirem algo de Deus para a sua vida, porque às vezes a gente vê, conversa com as pessoas dizem o seguinte: eu tenho orado a Deus e pedido a Deus um dom, né? Um dom de cura, um dom de língua, um dom espiritual, como é dito. Mas para que nós queremos esse dom? Para dizer que temos, ou é para ajudar outras pessoas? E isso tem que ter um propósito. A nossa oração, ela tem que ter um propósito. E eu reforço dizendo: o propósito maior da oração não é você, mas é outros. Esse por isso que assim a gente vai ver Deus fazendo algo tão grande na vida de Neemias. Porque se a gente olhar a respeito do que era Neemias lá na Pérsia, né? Seguindo lá, então assim, já ocupando o lugar que era do seu pai, quando a gente vai ver a história, então assim, e ele vinha agora para Jerusalém como governador, assim, é um milagre grande, assim. Deus fez podemos dizer assim, mudou a água, virou água para o vinho, mudança da água para o vinho, então assim, algo grande, através da oração. Então o que eu quero dizer para você: peça sabedoria a Deus, interceda, mas interceda com o propósito certo, e Deus vai fazer coisas grandes em sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. A nossa ouvinte, ela faz uma pergunta no grupo e diz assim: pais, mas por que existem meios que Deus faz silêncio? É verdade, minha irmã. Tem momentos que Deus silencia e não conseguimos saber o real sentido do nosso propósito. E o pastor Ronaldo vai estar respondendo. É importante essa pergunta, e nós, o que foi que marcou a liderança de Neemias? A liderança dele foi marcada por essa vida de oração. E nós vamos perceber que muitas das vezes esse silêncio que nós percebemos, ele tem fases. Por exemplo, em meio à ansiedade e à angústia, as pessoas, como a gente falava aqui, das pessoas quererem verem sua oração rápido, vir e acontecer como elas querem. Neemias, a irmã citou quantos meses? 4 meses antes de chegar ao rei. Antes de chegar ao rei. Entende? Então, assim, a partir do momento que a ansiedade faz parte em nossas orações, porque há muitas pessoas que elas oram e elas pedem mal. Como assim? Não é? O missionário citou aqui, pedem e pedem mal, porque elas não alcançam a sua resposta. Neemias passam 4 meses. Israel vai passar 70 no cativeiro. E Deus tem um propósito. Então, aquilo que a gente acha silencioso de Deus não anula as nossas orações. Não anula o propósito que Deus tem para a nossa vida. Porque quando se ora, também se há, dentro do que ora, ele tem que, pela fé, esperar. Por isso que ele não entende o propósito, porque é em meio à crise que você quer uma resposta imediata. É ou não é? Você está precisando de um emprego e você ora hoje assim, por exemplo. Eu tenho um exemplo para comigo, eu digo, eu vou jejuar quando
morava em Maceió, eu digo, eu vou jejuar e eu vou descer no comércio em todo lugar atrás de emprego. Porque eu estou em jejum e eu vou conseguir emprego. E eu andava a pé horas e horas, batia em todos os lugares, não tinha emprego. E eu ficava a indagar o que isso seria. O que está acontecendo? Estou em jejum, Estou orando, está acontecendo. Né? Eu fui a uma fábrica, a fábrica da Coca-Cola, e lá tinha um irmão. E o irmão, ei, tá aqui fazendo o que, irmão? E eu vim em busca de um emprego, sair cedo, minha filha precisa de leite, essas coisas de quem precisa. Então, eu fiquei a entender, o irmão, entra aqui, olha, não tem, mas Deus, Ele tem ouvido sua oração. Talvez há coisas na vida que esse silêncio, ele passa a ser aquilo que a gente, na razão, quer que aconteça. Então, o que é que a gente chama daquilo que, na razão nossa, do jeito que a gente raciocinou, a gente quer que Deus mostre o seu propósito para conosco, para com a nossa vida. Então, o que é que acontece? Ansiedade acontece quando uma pessoa fica ansiosa, ela vê Deus em silêncio. Ela não consegue ouvir ou ver as respostas, né, das suas orações. E às vezes nós até tinha um louvor, um tempo desse que se cantava muito, o silêncio de Deus incomoda. E quando Neemias ora 4 meses, será que Deus esteve em silêncio? A Bíblia vai dizer que Daniel, ele ora também, né? Ele vai fazer a sua oração e acontece algumas coisas, 21 dias, a Bíblia vai dizer que ele ora 21 dias. E ninguém sabe o que se passou, mas para orar 21 dias, a pessoa está perseverando, tá? Mas aí Deus tinha um propósito. Deus não tinha um propósito. Aí essa pessoa que faz essa pergunta, é importante a gente dizer que o propósito de Deus, mesmo que em nossa mentalidade, em nosso ser humano, ache que haja um silêncio, isso não diz que Ele não está ouvindo as nossas orações. Só que Ele vai realizar, né? Provérbio vai dizer que nós projetamos, mas quem realiza é Ele, né? Então, um projeto ou uma oração, ela não é feita para em toque mágico se receber e entender o que Deus vai fazer. Uma coisa é certa, tem que estar no campo. Neemias vai o quê? Ele larga a sua regalia, que ele está morando no palácio. Mas ele larga o palácio e ele vai o quê? Ele lança a fé nas suas orações que foi feita a Deus. Então, todas as pessoas que esperam o propósito de Deus e estão orando, acredite, somente se coloque na presença de Deus, mantenha-se firme em oração e Deus vai realizar o desejo de quê? Do coração. Mas enquanto a oração ela for acompanhada, eu já vi muita gente e acontece que ela está nervosa, ela dobra o joelho para orar e após ela levantar, ela vai conviver de novo com a situação. Então o que é que ela diz? Né? Orei agora, eu não saí isso da cabeça. Né? Eu orei agora e esses pensamentos não me saem. Meu Deus, né? Tenha misericórdia. E aí é que está. A fé e a oração, ela é a confiança de que a pessoa que você está falando, que é Deus, vai lhe ouvir. E o propósito vai ser realizado. Porque se ele tem um propósito, não importa se vai ser jogado na caverna, não importa se está como copeiro no palácio, não importa se é um gentil que está por aí, Deus vai
realizar o seu propósito. Então, que eu possa ter ajudado, né? A pessoa, todos os cristãos, a maioria de nós, Deus está fazendo silêncio. Mas confie, espere, né? E todos nós temos um chamado, né? Da obra do Senhor, um chamado muito importante. E que venhamos entender que é intimidade com Deus mesmo, que Ele vai, nele, enquanto está em silêncio, Ele está trabalhando nas nossas vidas. E tenhamos certeza que o nosso chamado vai ser despertado, e que estamos para fazer a obra do nosso Deus Altíssimo, que cada um tem um chamado maravilhoso. Neemias aqui, essa lição nos mostra que o chamado foi um chamado lindo de interceder pela nação, de reconstruir os muros. E nesta noite pergunto, qual o teu chamado? Porque você ainda, muitas vezes, ainda estamos tentando remar contra o chamado de Deus nas nossas vidas. Pessoas que Deus chama para fazer determinadas obras do seu, determinadas situações, que estão ainda se prendendo, não estão se dedicando totalmente ao chamado de Deus. Nesta noite, desperta, porque Deus te chamou, você tem um propósito grande e Ele não esqueceu de você. Continua orando, perseverando, continua buscando essa intimidade maravilhosa com Deus Todo-Poderoso, amém? Porque Deus vai poder fazer, né, como Deus disse para Daniel, que quando o anjo desceu, disse, olha, desde a primeira vez... Primeiro dia, né? Entende? Ele ouviu as orações. Ouviu as orações. Mas não, é como o pastor falou, nós somos imediatistas, queremos mesmo que aconteça logo. Isso em todas as áreas da nossa vida, né? Em todo, não só espiritual, mas tudo que a gente faz, a gente tem que ver logo o resultado. E com Deus não é dessa forma, o tempo é o tempo dele, né? Então, meus queridos, uma lição muito boa. Eu creio que vai ficar guardado a palavra aí no seu coração. E finalizando, diz na conclusão, precisamos de homens e mulheres de oração e iniciativa para que ajudem na restauração moral e espiritual da nossa gente. E eu digo em todas as áreas, precisamos de homens e mulheres que orem, que busquem, que clamem. Desperta para o chamado de Deus na tua vida. O missionário quer finalizar alguma coisa? Amém, pastor? Então, pessoal, que Deus abençoe, de fundamental importância esse momento que você está sintonizado, que nós aqui nos reunimos para tratar sobre essa tão grande liderança em tempo de crise. E essa liderança não se trata apenas de um homem que veio e restituiu, né, Israel, mas também a liderança no lar, a liderança onde quer que você esteja, em meio que você esteja, seja o líder nato, aonde Deus te capacite para realizar uma grande obra através de você. Então, mediante a isso, tem uma crise, mas como você vê a crise? A lição vai falar isso, como você vê, de que forma você pensa, o que foi que tiveram que fazer. Os objetivos, né, específicos vai tratar sobre isso, né, que há uma crise, há um escape e a oração em meio à crise é a resposta. Então que Deus possa abençoar você. A paz do Senhor até a próxima programação, meus queridos. E continue na fé, continue cada vez mais buscando se fortalecer na presença do Senhor, na palavra do Senhor. Também tenham cautelas. Eu digo isso porque ontem mesmo eu vi uma pessoa aflita em relação a muitas e muitas profecias que está acontecendo nesse momento. E eu só digo a vocês o seguinte: leia a Bíblia. Leia a Bíblia e busque intimidade com Deus, porque Ele sim tem a resposta para as nossas vidas. E a Bíblia é uma profecia viva. É a palavra do Senhor falando comigo e com você. O missionário deixa uma mensagem
final. Amém. Só para a gente finalizar a respeito de que tudo que foi falado, né? E que nós venhamos permanecer firmes, confiando no Senhor, e que assim, como o pastor ressaltou aqui, a nossa missionária, nesses tempos difíceis, venhamos permanecer firmes, acreditando no Senhor, com fé, né? Acreditando que tudo isso vai passar. E o mais importante, a missionária falou algo a respeito de muitas profecias, né? Parece que Deus nunca deu tanta revelação como tem dado desses dias para cá. E isso é perigoso. Uma contradiz com a outra, né? Parece que é uma briga confusão. de profecias. Então, assim, Deus tem revelado tanto que tem se deixado alguns impressionados. Eu mesmo tenho ficado impressionado com algumas coisas que têm acontecido. Mas eu digo para você, irmãos que nos ouvem, cuidado. A Bíblia ainda é a maior profecia que nós precisamos ter. Amém? Deus revela, Deus fala, Deus usa homens e mulheres, e sempre usou e sempre vai usar, eu creio. Enquanto Jesus não voltar, Deus continuará usando. Mas fique firme, leia a Bíblia, acredite na sã palavra de Deus, porque ela é a tua instrução, ela é o teu guia espiritual, ela que vai te guiar. A Bíblia diz que o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a palavra de Deus é essa lâmpada, essa luz que vai iluminar o teu caminho. Cuidado, não fique confuso com as profecias que estão surgindo, mas olhe para a palavra de Deus, olhe para Cristo, porque tem um compromisso com Ele. Porque independente do que esteja surgindo ao teu redor ou do que esteja chegando aos teus ouvidos, Cristo está com você e Ele vai te guiar sempre, te guardar, em nome de Jesus. Amém. Estaremos todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, no programa Escola Bíblica da Igreja Pentecostal, na Rádio Arauto de Cristo. Veja também o vídeo desta programação, deste programa, no canal do YouTube da Pentecostal. Pesquise no YouTube IPBD Ibateguara ou Igreja Pentecostal da Bênção de Deus Ibateguara. Amém? Então vamos às quartas-feiras estar debatendo vários temas, algumas dúvidas que os irmãos tiverem em relação à lição e outras perguntas que queiram fazer também, vocês podem deixar no grupo da Rádio Arauto de Cristo, e estaremos abordando o tema aqui com vocês. E já agradecemos a todos que continuaram conosco, ao pastor Ronaldo, ao missionário Cícero, conosco aqui no estúdio também o irmão Jobson, e também a pastora Alexandra está ali sentadinha. Que Deus abençoe grandemente. E vamos orar e agradecer por este momento. E convidamos o nosso missionário a fazer a oração em nome do Senhor. Amém? Amém. Oramos todos, vocês na sua casa. Feche os olhos conosco e pense em Deus. Soberano Deus, Pai, meu Deus, o Senhor é o Senhor da nossa vida, Criador dos céus e da terra, dono de tudo que há, inclusive da nossa vida. Mas, Pai, somente te peço neste momento, abençoa, Senhor, a cada um de nós, abençoa cada ouvinte, abençoa cada irmão neste momento, e que em nome de Jesus possamos ter força, possamos ter ânimo, possamos ter alegria, e como disse o teu servo Davi, não retire de nós o teu Espírito Santo. Que a tua presença esteja conosco, que o teu Espírito esteja conosco, a nos guardar e a nos orientar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Estamos aqui aprendendo mais do Senhor. Nos ensina,
para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém e graças a Deus. Amém. Até a próxima programação.